Vamos dar continuidade no estudo da nossa confissão de fé. Está dando um pouquinho de eco? A nossa confissão de fé, eu vou ainda insistir um pouco mais no capítulo 8 da nossa confissão, que fala de Cristo, o mediador. Como algumas outras doutrinas, esta nós também não temos muita dificuldade de compreender. Nós não temos muita dificuldade de aceitar. E até de alguma forma explicar os conceitos dessa doutrina. Se formos perguntados quem é que nos liga ao Pai, quem é que é aquele que nos reaproxima do Pai, eu acredito que a maioria de nós não teria dificuldade de responder de maneira correta. É Jesus Cristo. Jesus Cristo que é aquele que nos reaproxima do Pai. Existem vários textos bíblicos que ensinam isso. Eu me lembro de um em particular, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que Deus estava reconciliando o mundo consigo em Cristo Jesus. Eu acho que é a segunda carta, eu acho que é a segunda aos Coríntios, capítulo 5, eu vou conferir aqui. É isso mesmo, segundo aos Coríntios capítulo 5, o verso 18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Segunda aos Coríntios capítulo 5, 18 e o 19, ele diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então nós não temos dificuldade de responder ou de conhecer esses conceitos. Nossa maior dificuldade talvez seja em aplicar isso na nossa vida. Por isso que eu vou insistir um pouco mais. Porque além dessa dificuldade e dessa distância entre conhecer bem e praticar bem, em conhecer certo e praticar certo, além dessa distância que acontece com muitas outras doutrinas, essa em particular é mais relevante, porque se eu não entendo muito bem a doutrina que ensina sobre a ressurreição dos mortos, e apesar de não compreendê-la muito bem, isso não vai interferir tanto assim na minha vida quanto essa particularmente, que fala de Cristo como mediador, aquele que me aproxima do Pai. Todo o resto vai sofrer se eu não compreender bem essa doutrina e este ensino. O capítulo 8, de Cristo o mediador, na sua seção terceira. Então eu vou ler o parágrafo, eu fui separando aí em pequenas sentenças, porque é um parágrafo um pouco extenso, cheio de conceitos. Então eu vou ler com os irmãos. O slide também está aí para vocês acompanharem. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si
todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprove ao Pai que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício, de mediador e fiador, ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse. É um texto assim difícil, de ler num primeiro momento. Isso foi escrito no século XVII, uma linguagem bem rebuscada, mas à medida que a gente vai esmiuçando, a gente vai pontuando e explicando, fica mais fácil para a nossa compreensão. Então eu vou pegar a primeira sentença, que diz assim: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina. Então aqui nós já temos um preceito importante. O nosso mediador, para que seja mediador, ele precisou ser tanto Deus quanto homem, para que ele pudesse estar entre Deus e o homem. Ele era tanto Deus, tanto homem. Ele era 100% Deus, que se tornou homem. Deus ele sempre foi. Talvez aí seja uma das dificuldades quando se fala da mãe de Jesus. Jesus teve mãe, Deus não tinha mãe. Jesus é quando o Deus eterno se fez homem, e para se fazer homem, se fez necessário um ventre materno, onde ele pudesse ser gerado e adentrar nesse mundo, porque a entrada nesse mundo é através de um ventre materno. Então Deus não tinha mãe, Deus não tem mãe. Cristo sempre foi Deus. A partir de um momento na história, ele passou a ser Jesus também. Ele não deixou de ser Deus. O apóstolo Paulo diz que ele abriu mão da glória da divindade. Ele abriu mão das honras da divindade para assumir a natureza humana, se tornando humilde, se tornando servo, se tornando dependente. Então, como ser humano, ele passou pela gestação, se alimentando lá do líquido aminoácido, Eu acho que é esse o nome aí, não tenho certeza. Aminiático aí. Precisou amamentar, precisou tomar ali, comer papinha, precisou como ser humano. Então, ele sendo Deus, ele abriu mão da sua glória para se tornar um ser humano. Então o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo. Então a sua natureza divina, somada à natureza humana, foi plenamente abastecido pelo Espírito Santo. E nós vamos ler uns textos, certo? Lucas capítulo 4, tem um slide aí que você pode colocar? Tem um slide com os textos. Deixa eu voltar aqui para o primeiro. Lucas capítulo 4, versículo 18, 19 e versículo 21. Quem pode ler para nós esses 3 versículos? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ungiu
O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o Deus encarnado, o Deus homem, quando vai iniciar o seu ministério, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Estava profetizado pelo profeta Isaías. O Espírito Santo estava em Cristo sem medida, essa é a expressão que da nossa confissão. Ele estava plenamente cheio do Espírito Santo. Aquele homem que era visto pelas pessoas, o Jesus, que podia ser tocado, ele estava cheio do Espírito Santo. Tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Outro texto, Colossenses capítulo 2. Eu já vou distribuir alguns textos para ficar mais fácil para nós. Quem abrir Colossenses pode ficar lá, que vai ver dois textos. Quem pode abrir Colossenses? Cassie, Colossenses capítulo 2. Aí você não fecha, porque depois nós vamos ler o capítulo 1 também. Hebreus, quem pode abrir? Osila, Hebreus capítulo 7. Tem outro texto em Hebreus também, então você não fecha não, por favor. João, presbítero Enio, eu perguntei quem pode abrir, fiquei olhando para o Enio, encarando o Enio, não teve jeito, né? Acabou se tornando voluntário, né? João capítulo 1, verso 14. João também tem outro capítulo, então todos que abriram vão ter uma outra passagem para ler. Então vamos aos poucos. Esta frase: tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, versículo 3 e depois o versículo 17. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Ele está falando sobre Cristo. E ele vai falar que Cristo é a supremacia. E que nele, ou usando a expressão aí que a Kesselin leu, em quem todos os tesouros da sabedoria, todos os tesouros do conhecimento estão ocultos. Estão tudo em Cristo, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ele está se referindo ao Antigo Testamento, tudo era sombra, e Cristo então é aquele que detém todo o conhecimento e toda a sabedoria. Em Cristo todo o mistério é revelado. Todo o mistério é revelado. Todas as sombras que pairavam sobre os ensinos bíblicos, as profecias que não eram tão claras, não eram evidentes, são decifradas em Cristo. Ainda em Colossenses 1:19, Kesselin. Em Cristo reside toda a plenitude. Em Cristo há todas as respostas, todos os alentos, todos os consolos,
toda a abundância de graça. Uma pessoa que convive com Cristo, que conhece Cristo, que aprofunda o seu relacionamento com Cristo, que quando nós falamos de conhecimento de Cristo, nós não estamos falando de apenas ter informações acerca de Cristo. Esse conhecimento de Cristo tem a ver com relacionamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala, entre outras coisas, que considerou todo o seu conhecimento como prejuízo, como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele vai dizer mais à frente, e ser achado nele. Então é um conhecimento de qualidade, é um conhecimento que gera confiança. Não, eu sei quem é Cristo. Não, eu sei quem é Cristo, mas olha o que você está passando, olha o que você está vivendo, mas eu conheço Cristo, eu sei que Ele é confiável, eu sei que o que Ele promete, Ele cumpre, eu sei que Ele não tarda, eu sei que Ele não é insensível. Ou seja, esse conhecimento de Cristo produz confiança, produz um relacionamento profundo, certo? E nesse relacionamento encontra-se então as respostas, encontra os alentos, encontra os alívios, encontra-se o sentido, encontra-se as explicações, encontra-se as respostas, porque toda a plenitude reside em Cristo. Então sem Cristo não há conhecimento, não há vida plena, e para falar a verdade, não há vida longe de Cristo. Então, como eu disse no início, há sempre uma distância entre o conhecimento das doutrinas e a prática dessas doutrinas. Mas por que eu estou insistindo nessa em particular? Porque dessa depende todas as outras, certo? Você leu Colossenses, né? Vou mais um pedaço. Não, você leu? Não, tá bom, só 19. Eu vou mais um pedaço da confissão. Aquele parágrafo que eu li, eu agora estou tirando partes por partes aqui para a gente ler. Então, além da gente saber que a natureza divina, unida à natureza humana, Cristo está plenamente ungido pelo Espírito Santo, além de saber que nele todos os tesouros da sabedoria e da ciência encontram-se em Cristo, nós vamos agora para um outro trecho. Aprove ao Pai que nele quem? Em Cristo habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Então, ou seja, esses predicados que eu acabei de mencionar, aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, o texto já foi lido, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Então, ou seja, era condição sine qua non que ele fosse santo, irrepreensível, fosse perfeito, totalmente aceito pelo Pai, ao mesmo tempo que fosse ser humano, para que ele pudesse exercer de forma perfeita o seu ofício de mediador e fiador. Eu acredito que eu disse isso aqui já alguma vez, mas vale a pena repetir. Deus não aceita nada que não seja perfeito. Deus não aceita nada corrompido ou corrupto. Deus não aceita nada contaminado pelo pecado. A Bíblia é muito clara em ensinar para nós que não há comunhão entre luz e trevas. Deus não aceita nada menos do que
aquele padrão de santidade e de perfeição absoluta. Aí surge aquela pergunta: por que então Ele nos aceita? Por que Ele aceita a sua igreja? Por que Ele nos recebe? Paulo aos Romanos vai dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então alguém pode dizer: Ele nos aceita mesmo sendo imperfeitos porque nos ama. Essa resposta está parcialmente correta, ela não está completa. O versículo diz mais. Ele diz que o seu amor não fez com que Ele fizesse uma ligação direta entre as suas exigências de perfeição e a nossa condição de imperfeição. Já que eu amo vocês, então eu vou receber vocês do jeito que vocês são. Eu vou abrir uma exceção, e a luz vai aceitar as trevas, o incorruptível vai aceitar o que é corrupto. Não, o versículo não diz isso. O versículo diz que Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de quê? De ter Cristo morrido por nós. Então, ou seja, alguém teve que assumir o meu lugar, e tinha que ser alguém que não tinha nenhuma corrupção para que pudesse ser aceito. Ele tinha acesso, ele era aceito, porque ele tinha todo o padrão de perfeição exigido por Deus. Deus não abriu mão da sua exigência. É por isso que Ele mandou o seu Filho, para que pudesse cumprir as exigências, porque o amor do Senhor não age independente da sua justiça. Eu vou deixar de ser justo para poder exercer amor? Não. Eu vou amar exercendo justiça. Por isso mandou o seu Filho. Seu Filho tinha que ser isso que nós vimos aqui. Ele tinha que ser santo, inocente, incontaminado, cheio de graça e de verdade, para que Ele pudesse ser esse mediador, alguém que representasse-nos com acesso, com livre acesso. Nós só somos aceitos por causa de Cristo. Ameacei a lembrar de algum cântico, algum hino aqui, mas voltou, esqueci, não estou lembrando. Ameaçou vir aqui, é que eu fico com vontade de cantar às vezes, irmãos. Mas ele, alguma coisa assim, livre acesso em Cristo, não tem nenhum hino, algum cântico que fala disso, não? Poxa vida. Livre acesso. Um cântico antigo. Tem algum acesso, né? O livre acesso em Cristo Jesus, certo? Vamos ler alguns textos aí, por favor, que eu já compartilhei. Hebreus, capítulo 7, verso 26, ficou com Orzila. Hebreus 7, versículo 26. O autor aos Hebreus está escrevendo para os crentes de linhagem ou de etnia hebreia, que conhecia muito bem o Antigo Testamento e, sobretudo, as suas cerimônias, e que sabia, por exemplo, que no sacerdotalismo hebraico ou judeu, ninguém era aceito senão mediado pelo sumo sacerdote. Ninguém pedia perdão pelos seus pecados. Hoje no culto a gente tem um momento de confissão de pecados. Nós ensinamos as pessoas a orarem ao Senhor confessando os seus pecados, mas ninguém podia falar com Deus. Tinha que se esperar o sumo sacerdote para fazer aquilo que se chama de propiciação pelos pecados, e tinha ofertas específicas para fazer essa propiciação, esse expurgo de pecados, diminuir o nível de pecados. Então o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifícios
para a remissão dos seus próprios pecados, porque ele mesmo era imperfeito, e depois oferecer o sacrifício de libação para o próprio povo, certo? Mas ele era apenas um tipo imperfeito, apontando para o sumo sacerdote perfeito. É por isso que o autor aos Hebreus diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Eu não sei quanto aos irmãos, mas uma das primeiras vezes que eu fui ler, por exemplo, como funcionava o sacerdócio e o sumo sacerdote, que nas suas vestes, por exemplo, havia um sininho, que quando ele entrava no Santo dos Santos, os outros que não podiam entrar, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, para ouvir se ele estava ainda oferecendo lá os seus serviços. Algumas vezes o sumo sacerdote caía morto, ele tinha que ser puxado, ninguém podia entrar para tirá-lo, senão morria também. Quantas pessoas morreram, pessoas importantes, foram duramente disciplinadas porque ofereceram algo que não era agradável ao Senhor. Aqueles sacerdotes, Ofni e Finéias, foram mortos porque ofereceram um fogo estranho. Não é qualquer fogo, não é de qualquer jeito, é perfeição. E diante disto, só Cristo poderia conseguir esse livre acesso. João, eu pedi João para alguém, capítulo 1, verso 14. Presbítero N, por favor. João começa seu evangelho assim, até fazendo uma certa alusão a Gênesis 1, lá no princípio criou Deus os céus e a terra, diz Gênesis 1:1, né, Moisés escrevendo. Aqui João diz, no princípio o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No finalzinho do estudo eu vou falar por que é relevante nós conhecermos um pouco mais Cristo. Será que esse conhecimento de Cristo que nós temos, e para a maioria de nós eu estou só relembrando, de fato é um conhecimento que está bem apurado na nossa mente, está bem assim, bem acessível, ou é alguma coisa que a gente tem assim uma vaga lembrança de quem Jesus Cristo é? As nossas incertezas nesta vida, as nossas dúvidas nesta vida, talvez, será que não estejam justamente porque esse conhecimento acerca de Cristo, ele é muito raso, ou esse conhecimento de Cristo não está assim de bate pronto na nossa vida, então a gente se apavora mesmo, a gente se perturba mesmo, a gente perde a esperança mesmo, e depois de alguns dias, depois de algum tempo, a gente começa aos poucos a lembrar quem é aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, e aí a gente se constrange pelas incertezas, pelas inseguranças, pelo medo exagerado, pela ansiedade pecaminosa, enfim. Mais um trechinho aqui. Este ofício, eu li isso aqui para vocês já. Eu estou só esmiuçando frase por frase. Está na frase do meio ali, ó. Este ofício, de mediador e fiador, ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai. Hebreus, quem que tinha? Você que leu Hebreus, né? Agora o capítulo 5, verso 4 e verso 5, por favor. Ninguém, pois, toma esta
O autor aos Hebreus, que fala muito sobre sacerdócio, está ensinando para Hebreus, está ensinando aos crentes, agora aqueles convertidos em Cristo, mas com tradição judaica, certo? Que todas aquelas cerimônias há séculos executada pelos seus pais, seus antepassados e por eles mesmos, apontavam para Cristo. E assim como foi nos dias de Arão, que foi escolhido ali o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, quando Moisés, orientado pelo Senhor, chamou o cabeça das tribos, das 12 tribos, e Deus lhe disse que escolheria um deles para ser o sumo sacerdote, e naturalmente uma daquelas tribos. Então todos se adiantaram e colocaram a mando de Moisés os seus cajados no chão. O que era um cajado? É um pedaço de galho seco, que eles usavam como uma espécie de bengala para caminhar. De repente, uma dessas bengalas, um desses cajados, começou a crescer ramos. Desses ramos começaram a brotar folhas e nasceram frutos de uma amendoeira. Mas não estavam ligados em árvore, e era o cajado de Arão. O autor aos Hebreus está dizendo que assim mesmo como aconteceu com Arão, demonstrando que esse tipo de ofício não depende da pessoa. Assim também Cristo a si não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, que o fez sacerdote. A última frase, eu vou repetir a anterior para não perder o sentido. Este ofício de mediador e fiador, este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que os exercesse. João capítulo 5 ficou com? Quem estava lendo João? Presbítero Enio. Agora é João capítulo 5, versículo 22 e o 27. Isso. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ainda em Mateus 28, verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, para os seus discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós temos a tendência de achar que Cristo é aquele sujeito bonzinho que não teria disposição ou coragem para condenar ninguém. Isso significa que eu tenho todo o tempo do mundo para me posicionar em estar do lado dele. E enquanto eu não faço isso, eu posso então algumas vezes escolher outras coisas ou outras pessoas, porque ele é o rei da compreensão, e por conta disso eu tenho todo o tempo do mundo.
Alguns anos atrás, sei lá, uns 20 anos atrás, eu li um opúsculo, um livreto do reverendo Hernandes. Eu acho até que ele publicou de novo, mas com outro título. O título que eu li era assim: Quase salvo, porém fatalmente perdido. Baseado no texto lá de Atos, quando o apóstolo Paulo está diante do governador Festo e do rei Agripa, e ele então, no seu depoimento, quando ele vai defender-se, ele na realidade reconta mais uma vez a sua conversão, e aproveita, à medida que ele descreve a sua conversão, o seu encontro miraculoso com Cristo Jesus, que lhe diz: dura coisa recalcitares contra os aguilhões, enfim, e ele prega o Evangelho. Na sua defesa, no julgamento, ele prega o Evangelho. E o rei diz assim: Paulo, por muito pouco, não me persuades a eu me tornar como tu és. E Paulo responde assim: quisera eu que por pouco ou por muito, todos aqui, exceto essas cadeias, essas algemas, se tornassem tal qual eu sou. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, a partir desse texto, ele então conta uma ilustração. Não é um fato real, é uma ilustração para tornar o ensino dele melhor compreendido. Ele diz assim que conta-se que houve uma assembleia no inferno, e que os espíritos maus, os anjos maus, estavam lá elaborando estratégias para impedir as pessoas de conhecerem a Cristo e serem alcançadas pela graça do Senhor. E um deles, eu não vou me lembrar exatamente a ordem, mas um deles disse assim: vamos impedir que as pessoas tenham acesso a esse livro perigoso, que é a Bíblia. Vamos persegui-lo e vamos fazer fogueiras desse livro. Vamos impedir que as pessoas leiam esse livro perigoso. Aí a assembleia o aplaudiu, achou o plano muito bom, e ele saiu para executar o seu plano. Quem conhece um pouco a história sabe que isso aconteceu. Em muitos lugares esse livro tornou-se proibido. Foram feitas fogueiras de Bíblias. Mas aí um outro dá uma outra sugestão, outro anjo mau, diz assim: nem todas as Bíblias vão ser queimadas, nem todas vão ser escondidas ou estragadas, algumas provavelmente vão escapar. Então vamos fazer o seguinte: se alguma escapar e as pessoas ainda tiverem acesso, vamos começar a dizer que esse livro é um livro como outro qualquer, não tem diferença, é um livro antigo, que faz parte de uma tradição antiga, e que não é a palavra de Deus, e que não tem nada a ver com salvação. Houve os aplausos, e ele também saiu para inventar mentiras acerca desse livro, semear dúvidas em relação a esse livro. E assim foram dando sugestões e mais sugestões, até que o maioral deles bateu na mesa, mandou todo mundo calar a boca e disse o seguinte: nós agora vamos usar uma outra estratégia. Vamos parar de perseguir esse livro, não vamos fazer fogueiras com eles. Pelo contrário, vamos deixar que haja muitos desses livros à vontade, a ponto das pessoas terem 3, 4, 5, rosa, azul, amarela, Bíblia de Genebra, do obreiro, Bíblia da mulher que ora, Bíblia do adolescente, Bíblia da criança, Bíblia em braille, Bíblia em tudo quanto é jeito. Não vamos enganar as pessoas, vamos deixar que elas saibam que esse livro é a verdade mesmo, e que esse livro é a instrução que eles precisam para serem salvos. O inferno inteiro não estava achando, esse demônio converteu, não é possível, virou missionário ainda,
quer divulgar a Bíblia e deixar o povo acreditar na Bíblia, só tem uma coisa: vamos deixar as pessoas terem acesso, acreditarem que é a verdade, vamos parar de inventar sofismas e mentiras, vamos deixá-las saberem que a salvação está nesse livro, mas vamos incutir na mente delas que elas não precisam tomar nenhuma decisão agora, que elas têm tempo. O que nós vemos nos nossos dias é que às vezes por pouco, as pessoas estão trocando relacionamento com o Cristo, que não é só o misericordioso, é também o juiz que julgará e que condenará, por causa de pessoas, por causa de relacionamentos, por causa de dinheiro, por causa de afazeres. Nós tememos às vezes desagradar o namorado, a namorada, desagradar o amigo, desagradar o colega de trabalho, porque achamos que Cristo é um bonachão, que a qualquer momento, quando eu resolver, eu posso voltar. E Ele nunca, de maneira nenhuma, agirá de outra forma senão me receber de braços abertos. O próprio Jesus diz: acautelai-vos quanto àquele dia, porque ninguém sabe, será como ladrão na noite. Se o chefe da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele poderia despertar o relógio meia hora antes e estar guardando, mas como ele não sabe, ele precisa vigiar. Um último slide para nós. Conhecimento de Cristo é fundamental para se desfrutar a vida eterna. Vamos abrir um texto, João 17:3. Quem pode ler, por favor? Jesus está fazendo uma oração, chamada oração sacerdotal. Oração do sacerdote. O que o sacerdote faz? O sacerdote se apresenta diante do Pai para interceder em favor do povo, em favor das pessoas. Jesus aqui, antes de ser crucificado, alguns instantes antes de ir para o Monte das Oliveiras, ele está ali com os discípulos, ele faz esta oração. Quando chega no versículo 3, ele diz, como é que começa? E a vida eterna é esta? É assim que começa o versículo mesmo? Jesus diz, e a vida eterna é esta, 2 pontos. Que te conheçam a ti. Então a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E o que mais? Sabe qual que é a vida eterna? Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e conheçam a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. A vida eterna está em conhecer Deus como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que foi enviado por Ele. Não tem outra maneira, senão a partir do conhecimento de Cristo. Conhecimento de Cristo e o conhecimento do Pai, que é através de Cristo. Meus irmãos, sem Cristo nada nós podemos fazer. Nós muitas vezes ouvimos sermões, estudos e reuniões religiosas que falam de prosperidade, falam de carro, falam de curas, falam de empresas grandes, falam de conquistas humanas,
falam da operosidade da fé das pessoas, o que a fé das pessoas pode fazer, e você corre o risco de participar de várias reuniões, de vários estudos, de vários sermões, e não conhecer um pouco mais sobre Cristo, e o nome de Jesus, os atributos de Jesus não serem conhecidos. E é por isso que nós vivemos um desalento muito grande. É por isso que nós vivemos como as ondas do mar agitadas pelos ventos. A vida eterna, meus irmãos, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, não é algo a ser usufruído lá depois que eu morrer. A vida eterna é algo que eu usufruo agora. É importante a vida eterna, é mais do que importante, é essencial. Importante é tomar 2 litros d'água por dia. O essencial é você tomar água. O oxigênio é essencial. Eu não consigo ficar mais do que alguns segundos sem respirar. Conhecer Cristo significa ter acesso à vida eterna. E descobrir que eu tenho a vida eterna muda a minha vida de incertezas, de desesperanças, para uma vida de certezas, uma vida segura, uma vida protegida. Esse mesmo Jesus Cristo, e eu cito sempre esse texto, um pouquinho antes de João 17 aí, antes dele ir para o cenáculo, celebrar a Páscoa e instituir a ceia com seus discípulos, ele dá um aviso para os seus discípulos, ele diz assim: olha, vocês não precisam temer aqueles que podem matar o corpo. Por que esse desespero? Por conta daqueles que podem matar o corpo. Eu vou dizer para vocês quem vocês devem temer. Vocês têm que temer aquele que, além de matar, pode lançar no inferno. E é interessante que as pessoas não temem a Deus, elas temem as outras pessoas. Elas temem o desemprego, temem a doença, temem a velhice, né? Elas ficam preocupadas com essas coisas, porque são essas coisas que dão segurança para elas, certo? E a recíproca é verdadeira. A ausência de vida eterna é justamente a ausência desse conhecimento. Para a gente ir mais rápido, eu mesmo já abri aqui 2 aos Coríntios, capítulo 4, de 1 a 6. O apóstolo Paulo diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele está falando do ministério que ele recebeu. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. É assim que nós andamos, é assim que nós vivemos. Nós, os apóstolos, que recebemos a incumbência do Senhor, é assim. A gente rejeita aquilo que é vergonhoso, certo? E que se oculta muitas vezes naqueles que andam com astúcia e que adulteram a palavra do Senhor. Ao contrário disso, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, então, eu estou aqui para ser examinado pela consciência de vocês, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, não é porque nós não estamos ensinando ele para vocês, é para os que se perdem que está encoberto, para aqueles que estão sem a vida, estão ausentes da vida, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, aqueles que estão sem o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, aqueles que estão sem esse conhecimento, estão andando nas trevas.
E dentre vocês, se tiver alguém vivendo dessa forma, não é porque nós não ensinamos o Evangelho da verdade, não é porque nós não ensinamos o verdadeiro conhecimento de Cristo, é porque o Deus deste século está cegando o entendimento de vocês. E o Deus deste século, a exemplo da ilustração que o reverendo Hernandes Dias Lopes fez, a ação dele muitas vezes é nos distrair com o que é prioritário na nossa vida, nos distrair desse conhecimento de Cristo. Nossos investimentos do tempo, da nossa dedicação, mostra o que é prioridade para nós: conhecimento de Cristo, que é o que traz a vida eterna, que é o que me traz consolo, conforto, esperança, segurança. É segundo plano para mim. Eu quero viver essa vida mesmo, usufruir o que essa vida pode me dar. E lá na frente, tá certo? Quando eu tiver um tempinho melhor, quando eu não estiver mais me interessando por essas coisas, aí então eu vou procurar saber um pouco mais sobre Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos desperte para conhecermos aquele que é o nosso mediador, aquele que fia, certo? Ao cobrador, certo? Aquele que dá o nome dele para que o cobrador da dívida não venha no meu encalço. Perguntas, irmãos? Vamos? Alguma pergunta, algum comentário? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, exaltado seja o Teu nome. Muito obrigado pela oportunidade de nos ensinar um pouco mais aquilo que é principal na nossa vida. Não nos permita, Senhor, e não me permita como pastor, usar tempo precioso que o Senhor nos dá nessa vida tão breve para falar das coisas deste mundo. Dê-me sempre o privilégio e dê-nos sempre o privilégio de falarmos e de ouvirmos das coisas celestiais. Desperte-nos, ó Deus, para aquilo que de fato é importante na nossa vida e que faz e fará a diferença quando as coisas ficarem piores. Aguce o nosso desejo de conhecer Cristo, aumente a nossa sede por Tua palavra, que de fato o Teu reino e a Tua justiça sejam prioridades para nós, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.